Quartas de final entre Holanda e Turquia. A Turquia sendo uma seleção mais azarona no torneio, né? E a Holanda, que obviamente não faz uma Eurocopa de encher os olhos, mas vinha de uma boa etapa de oitavas de final aí, em que muitos dos problemas da equipe foram resolvidos e a gente pensava que eles poderiam, de repente, conseguir repetir esse desempenho para cima da Turquia. Tanto é que o nosso querido Ronald Koeman, técnico da Laranja Mecânica, manteve o time titular de um jogo pro outro, tá? Então ele manteve aquela formação lá com o nosso querido e simpático Bergwijn, o famoso Balaguer no trio de ataque com o Memphis e com o Gakpo. Enquanto a seleção da Turquia, acho que veio mais ou menos também com o mesmo time que vinha jogando, só que eles vieram com 3 zagueiros, tá? Essa formação aqui tá um pouquinho esquisita, não confiem nessa aqui não. Eles vieram com 3 zagueiros, 3 atrás. E aquele ataque muito móvel, muito rápido do Yildiz por um lado, esse Baris Yilmaz, né, pelo outro. Yilmaz. E o Arda Güler ali na frente também na armação, botaram ele como centroavante aqui. Estava sem um Koksu hoje, estava suspenso. Exatamente, o Çalhanoğlu voltou e o Koksu voltou, né? E o que a gente viu nessa partida? O Koksu saiu. O Koksu ficou suspenso e o Çalhanoğlu voltou. Isso. E, cara, o primeiro tempo, cara, foi meio que assim, a Turquia tava conseguindo se fechar legal, né, e tentando sair nos contra-ataques, assim, um pouquinho mais, né. Só que a Holanda, cara, eu acho que eles estavam cometendo um erro um pouco similar à Inglaterra, tá? Eu não quero comparar pra não xingar os caras, mas o erro similar à Inglaterra era o fato de que eles começaram pressionando um pouco frouxo, né, um pouco baixo, e acabaram deixando que a Turquia em alguns momentos conseguisse ter a bola ali e trocar passe e tal. Tem essa chance que o Memphis perde ali logo no começo do jogo, né, Yuri? Que já deu uma... A corneta... O jogo não tinha nem começado direito. Olha a cornetada que o Yuri deu no Memphis aqui, coitado. Ele merece isso, cara? Porque esse é o retrato da Euro dele, né? Eu não vou dizer que é um Euro ruim, eu acho que é uma Euro boa do Memphis. Só que ele tá fazendo quase tudo bem, só que na hora de fazer gol, meu irmão, nossa senhora, é uma negação, cara. Inclusive, tem sido uma característica das grandes seleções europeias, né? De não ter um homem-gol. Você, por exemplo, a Inglaterra tem o Kane, a França tem um Mbappé. Agora, quando você olha para as outras, cara, a maioria delas não tá conseguindo ter esse atacante que é garantia de gols. E aí, como eu falei, eu achei que a Holanda não tava tão criativa lá na frente. E quando a Turquia pegava a bola, eles também não estavam pressionando muito. Parecia que a Holanda tava fazendo um jogo sem muita pressão para fazer, sem muita pressa para fazer o gol deles, né? E aí deu ruim porque aos 35 minutos o Arda Güler, de novo ele, cruza uma bola muito bem no segundo pau e aparece, cara, é muito engraçado esse lance porque aparecem 3 zagueiros ao mesmo, 3 jogadores da Turquia ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Se um não faz o gol, era capaz de outro fazer, se o outro não faz, era capaz do terceiro fazer também, né? Eles sobem os 3 juntinhos ali e quem consegue meter pro fundo da rede é o... Como é que é? Akaydin. É esse aí, né? Akaydin. Ele que é irmão do Aladdin, mandou pro fundo da rede de cabeça e abriu o placar pra Turquia. E aí começou a deixar a seleção da Holanda um pouco complicada, porque eles não estavam encaixando o jogo, né? Tava um momento difícil. A Turquia, obviamente, é uma seleção que tá preparada pra jogar mais pra trás e recuando. E aí, amigo, chegou no intervalo dessa maneira, né? Duas coisas... uma coisa se repetiu nos 2 jogos da Holanda nesse mata-mata, que foi o erro do Koeman em começar o jogo com o Bergwijn, né? Tanto que nos 2 jogos ele substitui o Bergwijn no intervalo. Eu sinceramente não tô entendendo qual é a ideia do Koeman em começar o jogo com o Bergwijn. Não sei o que é que ele traz de diferente para estar ganhando a posição de titular justo nos jogos mais importantes. Cara, sabe o que eu acho que aconteceu? De verdade, assim, o que eu acho que aconteceu? Ele testou todo mundo ali, né? Ele testou o Malen, testou o Frimpong, testou tudo que dava. Aí quando o Bergwijn entrou, nem que ele tenha feito um grande jogo, mas a seleção funcionou, ele falou, pô, vou deixar o que funcionou, né, nas oitavas de final. Deixa o time assim, não mexe. Acho que foi mais ou menos por aí, cara. Talvez tenha sido, mas ainda assim eu considero um erro, porque, por exemplo, no jogo contra a Romênia, o segundo tempo da Holanda, que foi sem o Bergwijn, foi muito melhor do que o primeiro, embora o primeiro tempo também tenha sido bom. Então, eu acho que ele cometeu 2 erros e nos 2 jogos, pelo menos, ele teve a perspicácia de corrigir logo, né, de não esperar, vou esperar 15 minutos aqui, não, já tira logo no intervalo, já volta com um time diferenciado. Perfeito, inclusive, só pra falar bem rapidinho, o pessoal aqui da transmissão que eu tava vendo em espanhol, tava falando assim, aos 30 e poucos minutos já, tava falando, acho que esse é aqueles casos de que o técnico poderia mexer no primeiro tempo ainda, se não deu certo o plano de jogo, muda, né, eles estavam falando assim, mas enfim, ele logo no intervalo... Ele já mexeu no primeiro tempo nessa Euro, né, no jogo contra... Ele tirou o Verman. Áustria, se eu não me engano, né? É uma coisa que, assim, eu sempre defendo, cara. Tipo, as pessoas, elas reagem de uma forma muito abrupta quando treinadores fazem substituições no primeiro tempo, mas, geralmente, quando o treinador faz uma substituição no primeiro tempo,
Das duas, uma. Ou é porque ele reconheceu que fez uma cagada grande na escalação, ou porque algum jogador tá sendo um desastre. Por exemplo, na final do Mundial de 22, o Deschamps ele tira, se eu não me engano, o Giroud e o Dembélé no primeiro tempo. Porque a França não estava jogando nada, a Argentina estava atropelando a França, abre 2-0, o Giroud e o Dembélé estavam completamente perdidos em campo, e ainda no primeiro tempo ele vai lá e saca eles, porque os caras estavam sendo um desastre. E se ele não sacasse, a Argentina ia fazer 3-0 e ia matar o jogo ali mesmo no primeiro tempo. Então, quando você vê que tá zoado, você tem que se mexer, você não pode ficar esperando, né? Esse era um jogo muito equilibrado, porque a Turquia é um bom time, né? É uma seleção bem treinada, com bons jogadores, né? Especialmente o Arda Güler, que fez mais um grande jogo. Para mim, foi o melhor jogador do lado da Turquia. E o lance do gol, cara, ele cruza com a perna direita. Perna assim, ruim. A sensação é que tá se tornando cada vez mais difícil de cruzar no futebol mundial, porque o que a gente vê de cruzamento errado nessa Euro não é brincadeira. E o Arda Güler faz um cruzamento simplesmente perfeito com a perna direita, ali na cabeça do Akaydin. O Akaydin se redimindo, né? Ele foi quem protagonizou aquela lambança em Turquia e Portugal, que ocasionou um gol contra para a seleção de Portugal. E agora ele se redimiu abrindo o placar contra a seleção da Holanda. A Turquia meio que tentou fazer a mesma estratégia que eles já tinham feito contra a seleção da Áustria, né? Que eles saem na frente contra a Áustria e assumem uma postura mais defensiva, assumem um bloco mais baixo ali e tentam aproveitar espaços com o Yilmaz, né, que é um jogador muito rápido, inclusive ele deu um certo trabalho para a defesa da seleção da Holanda em alguns momentos ali. Acho que ele sai grandão dessa Euro, cara. Bem interessante esse jogador. Bom jogador, jovem. Kadioglu também é outro que provavelmente vai receber propostas aí no mercado de verão. Só que a grande diferença, né, desse jogo pro jogo da Áustria era a qualidade da Holanda, né? Que a Holanda é bem melhor em termos individuais e também que eu acho que o Koeman, apesar do primeiro tempo da Holanda ter sido um primeiro tempo fraco, mas eu acho que o Koeman mexeu bem na equipe pro segundo tempo e o segundo tempo da Holanda eles já conseguiram ser bem melhores. Exatamente, cara. O Koeman realmente mexeu, né? Ele botou o Weghorst. O futebol é simples, bota o pirulão na frente e começa a cruzar. E eu vou te falar que, assim, melhorou a Holanda, tá ficando mais ofensiva. Ele tirou o Bergwijn, né, que não tava fazendo uma boa partida. Mas, assim, não é que a Turquia não teve mais chance. Eu separei dois momentos aqui. Um que é uma falta cobrada pelo Arda Güler, que é sacanagem. O que o cara mete de curva na bola, força na canhota, ele manda na trave ali, né? Uma bela cobrança. Foi defesa do Verbruggen ainda, viu? O Verbruggen toca, cara, no lance eu não consegui ver não, parecia que tinha sido direto na trave. Toca com a pontinha dos dedos. E depois, cara, tem um lance que é absolutamente fantástico, que é o seguinte, tem um chutaço do Yildiz de fora da área, o Verbruggen faz uma boa defesa, só que ele dá o rebote. E a bola tava caindo aqui no Kahn. O Kahn ia fazer o gol, amigo. Só que daí o Weghorst, que sabe, sei lá, porque tava caído no meio da área, tava sentado. Ele simplesmente, sentado no campo, vai lá e tira. O Weghorst que entrou pra meter gol lá na frente. Centroavante, Weghorst, lembrando dos bons tempos de Manchester United, né? Acabou metendo essa aí e salvando. Só que a Holanda tinha conseguido melhorar, né? Apesar de deixar esses espaços. Então, teve lance que o Weghorst foi lançado, ganhou de cabeça, botou pro Memphis, o Memphis não alcançou, mas ele quase poderia ter feito gol ali. Depois também teve uma pressão zona que a bola vai no segundo pau pro Weghorst, ele manda pro gol e acaba o goleiro pegando. E o Memphis começou a se destacar nessa hora também, eu achei, porque com o Weghorst mais centralizado, mais preso no ataque, o Memphis começou a ter mais liberdade. E o Memphis, cara, uma coisa que tu não pode reclamar dele é que o cara não chama a responsa. Pô, ele foi atrás da bola, ia lá na defesa às vezes pra buscar essa bola, fazer uns pivô, abrir espaço. Ele tava tentando, né? Pode não ser a melhor Eurocopa dele, mas com certeza tava tentando bastante hoje, tava se movimentando, tava buscando o jogo. A entrada do Weghorst foi boa também por isso, né? Porque ele tira o Memphis da referência, enfia o Weghorst e o Memphis começa a ter mais liberdade, né? E eu acho que esse foi o fator mais decisivo para a Holanda melhorar. E aí, cara, justamente numa jogada pela direita ali que o nosso querido Memphis cruza. E aí o De Vrij aparece, o zagueirão, né, sozinho na área pra testar bonito pro fundo da rede e empatar um jogo que tava complicado, cara. Eu acho que tava começando a ficar preocupante, porque a Holanda, apesar de conseguir criar algumas chances, já tava começando a criar muita chance na base do futebol é simples do Yuri, né? Começando a criar muita chance na base do manda a bola na área, cruza lá no Weghorst e vê o que acontece. E tu sabe inclusive, o lance do gol da Holanda, ela se origina de um escanteio.
E o escanteio vem de um cruzamento pro Weghorst, que ele finaliza, ele pega mal na bola, o goleiro joga para escanteio. Aí do escanteio sai o gol. E depois, acho que não dá muito tempo, né, cara? Qual que foi a minutagem dos gols aqui? Deixa eu dar uma olhada. Foi 70, 76. Já não dá muito tempo. O Koeman faz mais algumas substituições, troca no meio campo ali, coloca também o nosso querido Mick van de Ven na zaga, né? Ele bota um gás novo na equipe e logo depois a Holanda consegue a virada com mais uma jogada pela direita, né? Dessa vez é o Dumfries que cruza. No segundo pau aparece o Gakpo que não fazia um grande jogo, mas é um jogador importantíssimo para a Holanda nessa Eurocopa. Ele vai finalizar e no final das contas quem manda contra o próprio patrimônio é o Mudo, lateral direito turco, que acaba empurrando pro gol. Parecia que era o quarto gol do Gakpo na Eurocopa, mas na real foi mais um gol contra, né? Então doideira completa, mas no final das contas a Turquia não. A Holanda, em coisa de 6 minutos ali, mais ou menos, conseguiu virar o jogo, né, cara? Assim, acho que tem que ser elogiado o Koeman, cara. Ele acertou. Ele acertou e individualidades que não estavam funcionando nesse jogo, né? A gente tava comentando no Discord durante a partida, e eu tava comentando lá que, pô, cara, a galera que foi bem contra a Romênia tá mal hoje. O Simons não tá fazendo um bom jogo, o Dumfries não estava conseguindo fazer um bom jogo também, e essas individualidades apareceram, né? O Depay conseguiu fazer um bom cruzamento para o De Vrij fazer a cabeçada. A jogada do gol da virada é uma abertura de bola muito boa do Xavi Simons, para o Dumfries entrar, e ele já entra fazendo o ótimo cruzamento, né, cara? Porque, assim, cara, lateral rápido, ala rápido, tem em qualquer lugar. Só que, assim, o ala que tem uma boa técnica para bater na bola, para fazer essa atravessada, nem todos conseguem, né? E o Dumfries, ele faz essa atravessada perfeitamente, cara. A bola vai fugindo dos defensores e chegando até o atacante que tá lá na outra extremidade, que seria o Gakpo, né? O Gakpo até passa um pouquinho da bola, ele está sendo muito atrapalhado pelo Müldür, mas a jogada era muito perigosa e acabou resultando no gol contra. A sensação, cara, no momento do jogo, era que, meu Deus, a Holanda melhorou muito, faz 2-1, vai fazer o 3-1, vai matar a classificação e já era, vai para a semifinal. Mas depois do gol da Holanda, a Turquia enlouqueceu no jogo, começou a ir para cima. Entraram ali o Selik, entrou o Tosun, entrou o Kiliksoy, foi entrando uma outra galera ali para o time ficar mais ofensivo, né? Sair dessa linha de 5 deles. E eles, por incrível que pareça, ainda criaram, pelo menos assim que eu lembro de cabeça, umas 3 boas oportunidades de gol ali na reta final do jogo. Pararam no Verbruggen, pararam em finalização para fora, Teve aquele lance do Van de Ven, cara. Esse um gol certo que o Van de Ven tira. Exato. O Van de Ven e o De Vrij, porque o Van de Ven tira a finalização, né? Já tava sem goleiro, então se passa pelo Van de Ven era gol. Daí a bola vai, volta, vai pro lado esquerdo, e lá no lado esquerdo, de novo, a Turquia cria uma boa chance de gol, e dessa vez quem bloqueia é o De Vrij. Então, foram momentos de tensão ali que, sei lá, não sei se a Holanda deu uma desconcentrada, pensou, bufa, viramos o jogo, agora dá para dar uma relaxada, porque eles deram essa relaxada e tiveram que contar com a sorte, cara, para sobreviverem, porque a Turquia foi muito feroz aí para essa reta final de jogo, e a sensação que dava era que iria empatar. Tava naquela, meu Deus, vai empatar. Os caras estão conseguindo fazer uma jogada perigosa em todo lance e vão acabar empatando, mas a Holanda conseguiu se segurar. Fato, cara. Teve o Van de Ven, que é o lance claríssimo, saiu o gol, ele salva, não tinha mais ninguém atrás dele, o goleiro tava longe, né? Depois tem o De Vrij que se joga numa bola, tem o Dumfries que se joga numa bola do Çalhanoğlu também, salva, e tem esse quase milagre do Verbruggen, que é uma bola que vai na pequena área, o cara finaliza meio que de joelho, a bola vai meio que em cima do Verbruggen, mas o Verbruggen salva. E acaba então 2-1, cara. Foi uma partida em que a Holanda começou muito mal, melhorou e depois sobreviveu, digamos assim, né? Teve várias fases desse jogo, não foi das melhores atuações dos caras, mas eles estão de volta na semifinal da Eurocopa pela primeira vez em 20 anos, não é pouca coisa. Vale sempre ressaltar que a Holanda ressurgiu dos mortos e quase eliminou a Argentina na Copa do Mundo, né? E agora chega para essa Eurocopa também, longe de ser brilhante, mas assim, brilhante das 4 seleções que estão na semifinal, só a Espanha. A França tá longe de ser brilhante, a Inglaterra tá longíssimo, e a Holanda, até diria que se for comparar com a França e com a Inglaterra, é capaz de ser o melhor futebol depois da Espanha ali. Então, não é brilhante, mas para mim é uma competição bem melhor do que a da França e a da Inglaterra, né? Inclusive, elas se enfrentaram na fase de grupo, né? Holanda e França. Foi um jogo bem disputado ali, que a Holanda poderia até ter vencido, né? Se não é aquele gol impedido do Xavi Simons.
que um contexto bem específico do Dumfries estar em posição de impedimento e atrapalhar o goleiro e tal. Mas, enfim, eu acho que é uma seleção extremamente competitiva da Holanda. É uma Holanda que é óbvio que ela não tem a mesma qualidade técnica que ela tinha há 15 anos atrás. A gente não tá vendo um meio-campo com Neskens, Rijkaard e Sneijder, tá ligado? Não remete a essa qualidade técnica que a gente se acostumou a ver da Holanda historicamente. Mas tem bons valores individuais, tem uma defesa boa, uma boa defesa. Os caras têm Van Dijk, De Vrij, Van de Ven e De Ligt, pô. São 4 bons zagueiros, tá ligado? E aqui, exatamente, que tá jogando ali na lateral esquerda. Eu acho que não tem jogador ruim nesse time da Holanda. Pode até ter jogador que, pô, não, esse cara aqui não é um craque, beleza. Mas acho que do goleiro ao atacante são todos ali bons jogadores, né? E também tem alguns jogadores interessantes no banco para quando precisar mudar uma partida. Então, assim, a Holanda vai chegar muito boa para essa semifinal, vai chegar, eu acho que até mais confiança do que a própria Inglaterra. E uma coisa que eu quero destacar desde já é que a gente pode ter uma revanche. A gente pode ter uma revanche. Porque de um lado da semifinal está a Holanda e do outro lado está a Espanha. Então a gente pode ter Espanha e Holanda. Assim como foi na África do Sul em 2010, né? Seria uma final muitíssimo interessante. O nosso Man of the Match acabou sendo o querido Memphis Depay, tá? Eu acho que ele chamou a responsa aí, foi um cara muito importante pra Holanda nessa partida, apesar de não ter começado tão bem no jogo, beleza? Ele foi eleito pra nós aí o melhor. Também tivemos o eleito pela UEFA, que foi o De Vrij, né? Acabou sendo um salvador ali, meteu um golzinho. E o De Vrij, vale lembrar que na Inter chegou a ser um pouco escanteado, né? Ser menos utilizado. E tem ganhado a confiança do Koeman e tem feito uma boa Eurocopa, né? Eu achava que no começo da Euro eu falei, porra, é um absurdo o tanto que o Van de Ven tá jogando de bola e o De Vrij pegar a vaga, mas o cara tá fazendo valer, né? E o Van de Ven tem entrado bem também, então o que o Koeman não tá mal é de zagueiro nesse momento, né? Vamos passar pelas mídias locais, que a gente tem muita manchete boa aqui, ó, se liga. Lá no Fanatic da Turquia, a gente tem a seguinte manchete: Turquia está orgulhoso de você, resultado do jogo. Bom, eles estão orgulhosos do que eles fizeram. Eu também acho que tem que ser orgulhoso mesmo. A seleção do tamanho da Turquia, tu quase bater semifinalista como foi, pô, tá de bom tamanho, né? Eles também dizem, nossos filhos não conseguiram passar no árbitro e se despediram da Euro 2020. Que? Estão botando a culpa no juizão? O que o juizão fez demais? Qual que foi? Eu não vi nada demais, sinceramente. Nem eu. Também temos aqui no Fanatic eles dizendo que... Ah, talvez seja isso aqui. Um pisão do Xavi... Puta, eu nem vi em que momento que foi isso aqui. Um pisão do Xavi Simons no Muldur. Ah, não, isso aí foi uma jogada completamente inoportuna, cara. Porque o Xavi Simons, ele tá correndo, aí ele vai pra disputa de bola, o jogador da Turquia faz esse movimento e meio que ele coloca a perna justamente onde o Xavi Simons ia pisar. Então, é uma jogada perigosa, né? Poderia ter machucado o jogador da Turquia, mas não é uma entrada que, meu Deus, o Xavi Simons foi pra quebrar. Mas eu já vi um jogador ser expulso por isso aí, cara. Então, mas eu acho que não é. Tipo, não é tipo, não, ele foi pra pegar, entrou duro, não. Ele ia pisar no chão e o cara da Turquia colocou o pé ali, tá ligado? É azar, é igual no jogo da Argentina agora também tem uma imagem que tava rodando, que era... A imagem parada screenshot era o Christian Romero, o zagueiro da Argentina, com as travas da chuteira quase no joelho do cidadão, né? Que ele jogou lá contra quem foi o jogo da Argentina mesmo? Equador, né? Equador. Só que daí quando tu vai ver... Por isso que eu falo que a análise por screenshot às vezes é uma merda. Tu vai ver o lance... Foi assim, o Romero chuta a bola, no que ele chuta a bola o cara bota o pé na frente, daí o pé dele bate na perna do camarada assim, né? Obviamente não foi uma entrada, não é que ele entrou. Ele poderia entrar, porque ele é desses, né? Mas naquele lance específico não é que ele entrou pesado, só que a screenshot parece que foi muito pior do que foi de verdade, né? Mas aqui no Fanatic eles dizem que foi uma decisão escandalosa do árbitro não dar o vermelho, tranquilo? Indo lá por De Volkskrant, não sei se é assim a pronúncia, né? Na nossa querida mídia holandesa, eles disseram que uma recuperação curta e poderosa no segundo tempo, depois que o oportunismo afastou a doçura. Poético, não entendi o que eles quiseram dizer, mas eu gostei. De qualquer maneira, eu gostei. No Vi, o jornal lá, eles estão dizendo que eles querem o Weghorst titular. Essa foi a chamada pro Weghorst. Weghorst consertou o time. Estão falando que Memphis e Xavi Simons não são complementares, ou seja, não funcionam juntos.
Funciona. E de fato o Exagero. Weghorst, quando entrou hoje, melhorou o time. Então eles estão querendo que seja mantido isso daí, beleza? Mas não pode ser, não. Porque o Weghorst é a carta na manga. Se você começa com ele de titular, quando você precisar enfiar o pirolão lá pra cruzar, você vai fazer o quê? Não vai ter, tá ligado? Então, ele tem que ser homem de segundo tempo. A nota que eles deram pro Gakpo foi 6,5 e eles disseram o seguinte: querem congelar até o jogo contra a Inglaterra e descongelar um pouco antes do início do jogo. Eles estão dizendo que o Gakpo é tão decisivo, tão importante, que eles têm medo que aconteça alguma coisa entre um jogo que acabou de acabar, né, e o jogo da Inglaterra. Então que eles querem congelar o homem e só descongelar antes da partida, pra ter certeza que ele não vai cair da escada, não vai pegar uma gripe nem nada. Né, bela mensagem aí. Também temos a análise do Weghorst, que ganhou nota 7 aqui. Eles estão dizendo que para a equipe holandesa, de novo isso, ele é tão revigorante quanto uma lata de Red Bull depois de uma viagem de horas ao sul da França. Caraca, parece propaganda da Red Bull isso aqui, cara. Que isso, hashtag Ed, hashtag Publi. A análise deles do Mickey Van de Ven. Normalmente não damos nota a um jogador que participa de menos de meia hora, mas aquela defesa na linha do gol entrará nos livros de história da Holanda. Se vencermos este campeonato europeu, essa Eurocopa, será feito uma história tão grande quanto a do Ander Tidensport, que deve ter sido outro cara que fez um milagre aí que eu não vou lembrar. Show de bola, parabéns aí ao Van de Ven. E por último, nosso querido Bergwijn recebeu o seguinte elogio. Parecia... Ah, que isso, cara. Estão dizendo que o Bergwijn parecia ter melhorado contra a Romênia, mas agora ele é lamentável novamente. Beleza? Tá aí a manchete, então. Lamentável. Lamentável.